Esse texto bíblico fala de duas pessoas. Um fariseu, que vai ter com Jesus, e esse fariseu, ele praticamente convida de uma certa maneira para Jesus à sua casa. Mas o convite que esse fariseu foi, não foi um convite de amizade, foi um convite de interesses. Quero saber quem é esse tal de Jesus mesmo. Vamos ver se Jesus é o que é. Era um convite de interesse para se autoaparecer diante daquela situação, daquele tempo. E a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite. E quando ele entrou à casa desse fariseu, a palavra de Deus tinha uma mulher. Se vocês observarem alguns textos bíblicos, vai estar escrito assim: a Bíblia relata uma mulher muito pecadora. Quando fala muito pecador, significava que ela não tinha pecado, ela ainda estava no pecado. Ela ainda estava no pecado. Uma mulher pecadora entrou à casa de Simão e começou ali, aos pés de Jesus, a chorar, a enxugar os seus pés com seus cabelos. E aquele fariseu que recebeu em termos Jesus, começou a pensar somente: se esse aí fosse filho de Deus mesmo, se esse aí fosse profeta, saberia muito bem quem é esta que está. Quem é esta? Porque essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus, ele conhece os teus pensamentos. Deus vê, Deus ouve e Deus faz. Deus vê, Deus ouve e Deus faz. O fariseu Simão só pensou: se ele soubesse quem é essa mulher, se realmente ele fosse um profeta, saberia que ela é uma pecadora. Ele pensou. Sabe o que Jesus falou? Simão, se dois homens devessem para um devesse 500 e outro 50, e os dois não pudessem pagar, e fosse perdoada a dívida de ambos, qual amaria mais? É lógico, aquele que mais foi perdoado. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está julgando essa mulher, mas eu estou vendo. Olha, irmãos, como é difícil. Às vezes nós nos colocamos um papel de justificação. Eu sou santo, mas aquele pecou. Nós temos essa mania. Aquele homem era um pecador também, mas ele estava vendo só o pecado dela, julgando. E Jesus já responde: se houvesse dois homens devendo 550, e fossem os dois perdoados, a quem ele amaria mais? É lógico, Simão disse: aquele que ele perdoa mais. Falaste bem. Mas o que Jesus dizia? Está vendo, Simão? Não julgue. Não importa o tanto de pecado que ela fez, ou teu, ou maior ou menor, eu perdoo da mesma forma. O importante é quando nós quebrantamos o nosso coração. Hoje eu vejo pessoas falando assim: ah, pastor, será que traficante pode ser convertido? Pode. Nós conhecemos aqui um irmão que era um dos fundadores do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nós convidamos, é o pastor Salles. O homem era só o sangue do cordeiro, conhecedor de todo tipo de arma, ajudou na fuga do Escadinha no Rio de Janeiro, a penitenciária. Hoje é um pastor pregador da palavra. É lógico, irmãos, existe transformação que a pessoa usa a Bíblia. Mas existe transformação que o Espírito Santo resgata o mais pecador e transforma numa pessoa nova. Foi isso que o Senhor quis dizer: Simão, não importa o quanto ela pecou, você está julgando ela, mas você esquece de olhar para você. E às vezes nós temos esse hábito: ah, fulano está vindo à igreja, pecou. Aquela doença ali é pecado. Quem disse? Para de julgar, para se auto-justificar. Queridos, nós vemos aqui que o Senhor, ele começa a responder, e Jesus diz assim, o Simão disse assim, presta bem atenção, queridos. Simão fariseu convida, porque para observá-lo havia interesse. Jesus vai e a mesa já está posta, assim. E eis que então essa mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela entra levando um vaso de alabastro. Ela não entra com a mão vazia. Simão diz: se fosse profeta, saberia quem vem essa mulher. Jesus então fala a parábola que eu acabei de passar para os irmãos. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus fala uma coisa que me chama a atenção. Onde eu estava estudando isso, Jesus disse: Simão, eu entrei em sua casa. Veja a palavra, eu entrei. Eu não fui recebido. Há uma diferença de entrar e ser recebido. Se aquela porta está aberta, qualquer um pode entrar. Agora, ser recebido quando eu sou: oh, que bom que você veio, que maravilha, peraí, vou preparar algo aqui. Há uma diferença, Labadarábia, Camanai. Quem está entendendo?
Irmãos, Jesus disse para Simão: Simão, eu entrei em tua casa, mas não fui recebido. Entrar, você entra em qualquer porta aberta. Agora, ser recebido é diferente. Se a minha porta estiver aberta para o apartamento, qualquer vizinho pode entrar. Agora, foi recebido? Recebido é quando fala: pera um pouquinho, seja bem-vindo, eu vou lá limpar o banheiro, vou arrumar para você ver, eu quero que você veja tudo em ordem, tudo é diferente. Ele entrou, mas não foi recebido. E eu pergunto hoje, como que está a porta do teu coração? Jesus entrou ou foi recebido? Jesus entrou ou foi recebido no teu coração hoje, hein? Calamandarábia, canassúria. Como está lá em Tui de Fácil? Jesus entrou ou foi recebido? Queridos, aleluia. Olha o que Jesus disse: você me chamou, Simão, mas não me recebeu. Observa, quem morava lá, a casa era de Simão, mas quem recebeu Jesus foi a mulher prostituta. Olha o choque quando Deus usa um pecador como exemplo daquilo que deveríamos nós fazer. Nós temos, eu sou cristão, sou crente. Que aquele macumbeiro, aquele filho, quem é você? De repente aquele que está lá, está melhor do que você. Está mais justo do que você. E nós temos esse hábito. Queridos, mas eu estou dentro da igreja. Querido, estar na igreja não significa nada. Tem que estar dentro do culto. Tem que estar dentro do culto. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Você pode adorar o Senhor, irmãos? Olha o choque que teve ali. A casa de um. Mas quem recebeu foi a mulher. Lamante que é seremeneia. E Jesus disse: ela me lavou os pés. E você não. É um costume judaico naquela época. Porque eles andavam descalços ou de sandálias. O pó era muito grande. Então o costume de receber, honrar o seu convidado, era receber e lavar os seus pés com uma bacia. Quem é que lavou os pés de Jesus? Simão, a pecadora. Olha que coisa tremenda. Lamandarábia, camanai. E isso me traz uma pergunta para mim e para você. Como é que nós temos entrado na casa de Deus? Não estou julgando, por favor. A maioria entra, nem dobra mais os joelhos. A maioria entra, já senta falando do time, falando de sei que ela só se preocupa em orar a hora que começa o culto. Como é que você tem se postado na presença de Deus? O salmista diz: guardei os meus pés quando entrei no ato. Sabe que é o ato? Na calçada lá fora já entrou: Senhor, sou pecador, me ajuda. Já entra em oração. Tem crente que não recebe porque não ora. Ele manchou. Quem está dor e me quer se entendendo, diz glória a Deus aí, queridos. Simão, ela me lavou os pés e você não. Desde que eu entrei em sua casa, Simão, ela tem me lavado os pés. Você nem me deu toalha. Nem me deu uma toalha, Simão. Ela, pelo contrário, chegou aos meus pés com os seus cabelos. Você não me saudou com ósculo. O ósculo santo é um beijo, é um carinho, um abraço. E ela, beija-me os pés. Meu Deus do céu, rabachocanarávia. Você não me ungiu com óleo. E ela derramou um unguento. Queridos, você não entende. Vaso de alabastro é uma pedra preciosa, uma pedra bonita, trabalhada. Cara, mas um unguento é um perfume que levava anos. Geralmente, a moça, aquele unguento era como se fosse assim: a noiva prepara hoje o enxoval. Aquele unguento levava anos, porque era caríssimo. Então ela derramou todo aquele unguento sobre Jesus. Ela não se importou com o valor. Para ela, mais importante era Jesus na sua presença. E hoje? Falar de unguento é a mesma coisa que falar de dízimo. Falar de oferta. Tenho R$7, vou dar 2, problema deles. Queridos, não dê o que resta, dê o teu melhor. Sabe, que tipo de unguento você está derramando? E tem gente que tem 30, 20, 10 anos. Estou falando de igreja, tabernáculo, nossa Assembleia Batista. Eu não sou dizimista mesmo. Amém. Você tem livre-arbítrio, mas cuidado. É coisa séria. Mas eu vejo na televisão um monte de coisa falando de dízimo. Querido, se você for ouvir tudo que está lá fora, ouça a minha palavra. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Pessoas que Deus tem abençoado tantos, tem tirado numa situação difícil, mas que não dá um tostão. E quando dá o resto.
Queridos, eu falo de respeito. Eu e minha esposa, pela infinita graça, nós somos abençoados porque abençoamos. Eu conto para os irmãos aqui alguns 15, 16. Você, irmã, lembra a pastora Márcia? Você tem o nome, me perdoa. Desculpa, irmã Márcia. Ela não foi membro, ela visitava a igreja. Eu estava escrevendo um livro sobre as igrejas pentecostais, uma mulher de Deus. E eu estava fazendo uma viagem aqui para o interior, a minha esposa. E a viagem já estava semi-paga. Mas sabe que viagem você tem que ter uma reserva, né? Você vai na continha, né? Não dá para tomar sol, que tem que tomar um cafezinho hoje, aquela coisa que você sabe, corrido. E na véspera daquela viagem, sem ninguém saber, aquela irmã virou para mim e falou assim: pastor, Deus tocou no meu coração para dar uma oferta. Eu falei, para a igreja? Ela falou, não, eu já dei para a igreja, não é para a igreja, é para vocês. Eu falei, não, irmão, não pode para pegar. Irmão, não rejeite a benção. O Senhor mandou dar esse valor para vocês. Pegou um cheque dobrado e eu fiquei sem graça, irmão. Ela me deu o cheque, é para vocês, não é para a igreja. Tá bom, nós íamos viajar no sábado, chegamos em casa sexta-feira, depois do culto, abrimos um cheque, há 15 anos atrás, gente, era 500 pau. Hein, irmão? Dá para trazer aquele perfuminho lá do interior, aquele queijinho, Você gosta, né? Que benção, né? Aí eu falei, 500, eita viagem abençoada, porque Deus há de prover, aleluia! Cheguei em casa no carro e me expôs, glória! Pensamos que na medida Deus deu para sobrejar, aleluia!